Ele morreu por você, ele cuida de você e ele voltará para você. Sabe de quem nós estamos falando aqui? Nós vamos falar de Jesus. E sabe onde está escrito isso? Né? Está escrito isso nos Salmos 22, 23 e 24. É interessante que o livro de Salmos, né, tem 150 capítulos, mais ou menos, mas assim, ele foi escrito entre 1400 antes de Cristo até 400 anos antes de Cristo. E é incrível como essas coisas, essas profecias, muitas profecias aqui, se cumpriram. E esses três capítulos que a gente vai ler aqui de Salmo, eles revelam o Senhor de algumas formas. E é bem interessante isso, né? Como que pode estar escrito, como tanto tempo atrás foi escrito isso, e de uma forma tão aparente, tão visível, tão sentida, como é o que está escrito aqui. E é interessante que eles formam uma sequência profética aqui, né? Eles revelam três aspectos do mesmo Senhor, três situações dele, né? Então, por exemplo, o Salmo 22, ele vai falar sobre o Salvador que sofre. Nós não vamos ler todos os três salmos, embora eles sejam mais ou menos curtos, mas a gente depois, se vocês quiserem dar uma lida, é bem interessante. Salmo 22, 23, 24. 23 é conhecido de todo mundo, né? Assim, todo mundo fala nisso, né? Que é aquele salmo que fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará e tal. Mas a gente não vai ler, ele é bem curtinho, tem 6 versículos apenas. O 22 é um pouco maior, né? O 24 um pouquinho maior também, mas são bem curtos. Se você puder ler em casa, Salmo está bem na metade da Bíblia. Se você puder ler esses três salmos, é bem legal. Então, o 22 fala do Salvador que sofre. O 23 fala de quê? Lembra lá? O Senhor é o meu pastor. Fala do quê? Do pastor. E o pastor, o que ele faz? Ele cuida das ovelhas. Ele cuida. Então ele leva elas para cá, ele protege elas de lobos, de feras, ele alimenta, ele corrige, ele vai com o cajado, corrige. Se uma lá se machuca, ele pega, carrega. Então é o pastor que cuida. E o 24 fala do Rei da Glória. Por isso que eu falei para vocês, né? O servo sofredor, o servo, o pastor que cuida, e o rei, no 24, fala do rei vitorioso. É o rei que vai voltar por você. Aquilo que eu falei naquela frase do começo, né? Então, ele fala assim: ele morreu por você, ele cuida de você e ele vai voltar por você. Então, Cristo vai voltar. Existe uma profecia. A Bíblia fala muito da volta de Cristo. Cristo veio uma vez, que foi aquela que ele veio há 2000 e poucos anos atrás, tal, e ele vai voltar de novo. A gente aguarda bastante a volta de Cristo, né? E pelo que o mundo apresenta, Cristo, só abrindo um parênteses aqui, ele não deixou a data, olha, vou voltar dia tal, do mês tal, do ano tal. Ele não falou isso. Ele dá indícios de quando ele vai voltar. Indícios de quê? Indícios de como está a situação do mundo. E a gente vê que o mundo está caminhando por um lugar tenebroso, por um lugar ruim, mas ele vai voltar. Ele deixou isso, ele deixou uma promessa, ele deixou essa promessa que ele vai voltar. Então, esses três salmos aqui, né, de sofrimento, de cuidado e de volta dele, é meio que o caminho que um cristão, quando se converte, ele leva isso. Primeiro, que é o caminho da redenção, né? O que é a redenção? A redenção é uma libertação, é um cuidado, é uma liberação dos teus pecados, né? Esse é o caminho do cristão quando ele se converte, que ele percebe que é um pecador e entrega a sua vida para Jesus. Aí depois é a comunhão com Cristo, é o cuidado,
É o cuidado diário de Cristo cuidando de você, dos seus passos, te dirigindo através do Espírito Santo. E depois, o que ele faz? Né? Ele vem, esse Salmo 24 mostra quando Cristo volta, que ele vai reinar, ele volta para você. Ele vai voltar como rei, vai ser o seu rei, o seu senhor. O seu senhor ele já é agora, mas ele vai voltar para reinar. A gente vai ler alguns textos aqui que vocês talvez vão se lembrar. Se não se lembrarem, vão conhecer esses textos que a gente vai voltar, inclusive com figuras de linguagem, né? Então, vamos ver aqui, Salmo 22, ele começa assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que está longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Era Cristo sofrendo ali no Salmo 22, era ele sendo crucificado. Tem um texto aqui em Mateus 27, 46, que ele diz assim, ó: por volta da hora nona, que foi quando Cristo estava quase já entregando o Espírito, ele diz assim: por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani era um texto em hebraico que ele estava falando, que quer dizer o seguinte, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Olha que incrível, né? Esse salmo foi escrito falei, não dá para precisar o dia o ano que Salmo 22 foi escrito, mas entre 1400 e 400 a.C. E aqui Mateus talvez fosse 50, 60 anos depois de Cristo que foi escrito o livro, talvez isso. E as mesmas palavras, o que Cristo falou lá na cruz, ele está profetizando aqui, né? E o que quer dizer isso, né? Ele está sentindo uma dor, uma rejeição do Pai. O Pai e Cristo eram uma única pessoa. Mas Cristo ali naquela cruz, ele sabia o peso que ele ia levar. Ele ia levar os pecados de toda a humanidade. Mas lembra que ele vai levar os pecados de todos, porém, muitos apenas serão salvos. A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? De novo, né? Ah, mas somos todos filhos de Deus. Não, somos todos criaturas de Deus. Somente alguns vão se tornar filhos, aqueles que creram que Jesus morreu naquela cruz para te libertar dos pecados, para executar a redenção, a liberação, a libertação de você viver amarrado no pecado. Você vai continuar pecando, mas agora os seus pecados já estão pagos por causa disso. Então o que a gente pode aprender com esse Salmo 22, né? O sofrimento de Jesus naquela cruz não foi um acidente de percurso. Pô, então as coisas foram andando, os judeus foram contra e tal, e não, e aconteceu que ele foi crucificado. Não. Já era um propósito de Deus. E por que? Mas que propósito de Deus? Sabe qual é o propósito de Deus? O amor. A Bíblia lá em João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amou o mundo de tal maneira. Então, qual era o propósito dele aqui? Era o amor, né? Não tinha outro propósito. Ele foi abandonado ali, naquele momento, naquela cruz, para que nós nunca mais precisássemos ser ou precisássemos nos sentir abandonados. Muito legal isso, né? Olha só o plano, o propósito de Deus. Deus já tinha planejado tudo isso. E quando foi? Foi aqui quando foi escrito o Salmo 22? Não. Foi em 1400 antes de Cristo? Não. Foi na eternidade. Deus já criou o homem já sabendo de tudo isso que ia acontecer. E ele já fez todo o plano, tinha todo um propósito. É que nem você faz uma casa, né? Você faz um projeto daquela casa lá.
Aí, de repente, você está lá no meio da obra, fala assim, não, eu não gostei dessa coluna aqui, eu quero tirar essa coluna. Pô, mas pera um pouco, essa coluna não dá para tirar. Se tirar essa coluna, vai despencar toda a casa. Foi assim com o projeto de Deus. Ele fez um projeto perfeito, um projeto maravilhoso, um projeto permeado de amor. Ele nos amou porque ele já sabia que o homem ia cair, ele já sabia que ele ia precisar salvar o homem. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer viver com nós eternamente. Ele pôs em um livro de Eclesiastes, diz assim, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então ele é um Deus de relacionamento, ele quer se relacionar conosco. Ele se relacionava com Adão e Eva lá no paraíso, no Éden. Mas quando o homem escolheu pecar, Deus caiu fora. Então o homem agora precisa, Deus providenciou um Salvador, então o homem agora precisa crer que aquele plano que Deus fez, de dar o seu filho para morrer por nós, o homem aceite isso. Puxa, esse é o plano legal. Por quê? Porque ele amou, ele me amou. Por isso que ele deu o filho dele. Então eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz. Interessante. Então esse aqui é um ensinamento que a gente tem. E a cruz a cruz de Cristo, a cruz onde Cristo foi crucificado, é o caminho da redenção, é o caminho da libertação. Né? É esse caminho que todo cristão vai seguir, porque é somente desta forma que nós vamos nos reconciliar com Deus. Não existe outra forma de acontecer isso. Essa nossa salvação é de graça, né? É de graça e pela misericórdia de Deus. Mas isso teve um preço. Ainda que seja de graça, vamos supor, você ganha um carro aí, né? Hoje esses super carros custam milhões de reais, né? Ele teve um custo. Embora você ganhou aquele carro, mas ele teve um preço para ser construído, para ser importado, entende? Mas vamos supor que você ganhou, você falou, eu ganhei esse carro aqui numa... Estava passando lá, o cara falou, vou te dar esse carro aqui de graça. Você não fez nada para... Mas teve um custo. Qual foi o custo da nossa salvação? Qual foi o preço da nossa salvação? Sabe o que foi? O sangue de Cristo. E por que é de graça também? Porque você não tem como pagar isso. Como é que você vai pagar o sangue de Cristo? Eu vi uma vez um livro infantil, né? Que era um indiano. Você sabe que a Índia ela é muito idólatra, né? Eles têm templo para tudo quanto é Deus lá. Até existem cidades lá. Já vi em vídeos isso, que eles idolatram o rato, né? Então você vê os caras comendo os ratos tudo em volta e tal. E um amigo cristão pregava a palavra para esse indiano. O indiano falou, não, os deuses não se agradam disso. Hoje eu vou subir lá um lugar no templo, lá são 1000 degraus, e eu vou subir ajoelhado e me chicoteando. Aí esse cara, esse indiano, ele era caçador de pérolas. E o amigo dele cristão falava, pô, mas não, Deus não é isso que agrada a Deus, tal. Aí esse amigo foi embora, ele falou, vou te dar um presente. O indiano falou para o amigo, eu vou te dar essa pérola. Pô, era uma pérola, uma fortuna. Ele falou, cara, como é que eu posso aceitar isso aqui? Você vive disso e eu vou aceitar? Não posso aceitar. Eu vou te pagar essa pérola. Aí o indiano falou para ele, essa pérola não tem preço. Como não tem preço? Ele falou, não tem preço porque quem caçou essa pérola, quem tirou essa pérola da ostra no fundo do mar, foi meu filho. E ele morreu tirando essa pérola de dentro da ostra. Por isso que essa pérola não tem preço. Aí o amigo falou, pô, mas é isso que eu estou falando para você. O sangue de Cristo é tão precioso que não tem como pagar. Por isso que é de graça. Fecha parênteses. Foi uma ilustração bem legal, um livrinho bem infantil, mas que mostra a preciosidade que é o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz em seu favor e no meu favor. E às vezes eu vejo gente que fala que vai subir escada ajoelhada, que vai fazer uma caminhada de não sei quantos 1000 quilômetros, e sabe? Você acha que Deus se agrada disso? Deus se agrada daquele que crê
no sacrifício que ele fez, colocando o filho dele na cruz. Mas enfim, fecha parênteses aí. Aqui eu vou ler uma coisa, não está bem no contexto, né? Mas é uma coisa que nesse salmo tá, que é maravilhosa. Olha só, no último versículo do Salmo 22, que é o salmo do servo sofredor. Quem é o servo sofredor? Cristo, que a gente está falando aqui. Olha o que ele fala aqui, ó, no versículo 30. A posteridade o servirá, a geração futura ouvirá falar do Senhor. Chegarão e anunciarão a sua justiça, contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Quem é esse povo que ainda surgirá? Sabe quem é esse povo que ainda surgirá? Isso aqui é uma profecia que foi cumprida em Atos, capítulo 2, que foi o início da igreja. Igreja com I maiúsculo. Como que são os povos? Antigamente existia só um povo, que eram os gentios. Os gentios eram gentes de todas as etnias, que cada um tinha o seu Deus. O ser humano nasce com assim um desejo, uma coisa no coração de adorar alguma coisa ou alguém. Olha que incrível como Deus criou o homem. O homem tem que adorar alguma coisa, né? Só precisa adorar a coisa certa. Mas o homem é idólatra, ele quer adorar alguma coisa, adorar. E então era gente. Então tinha gente que adorava santo disso, a pedra daquilo, aquele outro e tal. Aí Deus chamou um homem, Abraão, e criou um povo, outro povo. Então você tinha gentes, ou gentios que falam, e criou um povo judeu, que foi os patriarcas lá, começou na pessoa de Abraão. Então existiam dois povos, o judeu e o gentio. Aí, a partir do livro de Atos, já no Novo Testamento, teve outro povo que a gente fala aqui, ó, um povo que ainda surgirá, que é a igreja. Não igreja denominação A, igreja denominação B, igreja denominação C, não. Igreja com I maiúsculo significa o seguinte: são todos aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor, que Ele é. Olha que interessante, né? Mas fecha o parênteses. Isso aqui é só uma curiosidade que eu queria colocar para vocês. Agora, vamos pular aqui para o Salmo 23, que ele diz o seguinte, olha lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar por pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma e tal. Então, o que ele está falando aqui? Já é do pastor, do cuidado, né? O que a gente pode aprender com isso, né? O mesmo que morreu por nós lá, sendo o servo sofredor, sendo Jesus sofredor, ele é o que agora cuida de nós. Nós somos o rebanho dele. Ele cuida das suas ovelhas, né? O cuidado de Deus aqui é individual, ele é contínuo. Ele fala aqui, olha, vou ler aqui, ó, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Prepara-me para mim, ele está falando de você, uma mesa diante dos meus inimigos, unge minha cabeça, bondade e misericórdia certamente me guiarão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Quer dizer, o cuidado dele é contínuo, como o cara tem um pastor, um rebanho de ovelhas. É um cuidado contínuo e é um cuidado dirigido para você. Ele cuida de cada ovelha. Ele sabe cada ovelha. Aquela dá mais leite do que essa, então essa aqui eu preciso separar. Aquela lá é meia arredia, ela costuma querer fugir. Eu preciso estar de olho nela porque ela foge, pode estar suscetível a ser morta por feras, né? Sei lá, por bichos que comem ovelhas, lobos. Lá naquele lugar tinha até leões e tal. Cuidado. Então é o pastor que cuida de você todos os dias, né? E assim, aqui ele fala, ele me faz deitar por pastos verdejantes aqui, ó, quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte. Isso é uma coisa interessante, né? Ele nunca, Deus, Jesus, Deus, ele nunca falou que você
não vai passar por vale da sombra da morte. O que quer dizer isso? Problemas, circunstâncias da vida que nos derrubam. Eu já falei uma vez para vocês aqui. Um dia eu falei para Deus, olha, Senhor, eu não dou conta de duas situações, saúde e finanças. Então, por favor, não deixe que eu entre aí, porque eu não vou dar conta. Bom, Deus falou, então você vai ter que aprender a confiar em mim. Primeiro ele cuidou da saúde. Eu tive um tumor no rim, quase morri após a cirurgia e tal. Fiquei apavorado no começo, quando eu descobri. E assim, estava passando por aquela crise. E não tinha o que eu ia fazer. Tive que entregar na mão de Deus, seja o que Deus quiser. É bem isso mesmo. A fé, se Deus quiser me levar, vai me levar. Se Deus quiser me curar, vai me curar. E aí depois ele tocou nas finanças. Eu era muito bem de vida, ganhava muito dinheiro, era executivo de uma empresa. E aí acabou que a empresa acabou, eu já tinha uma certa idade, eu recebi muito dinheiro da indenização, comprei um negócio, fui enganado pelo dono do negócio e pelo corretor. Eu sempre confiei muito nas pessoas e me estrumbiquei. Eu tinha dinheiro, olha, acabou com o meu dinheiro, secou. Eu cheguei aqui, ajoelhei um dia com a minha mulher, a gente não tinha como pagar as contas, não tinha como comprar comida. E Deus, eu confiei, entreguei na mão de Deus. E um dia também eu passei por dificuldades, porque eu já tinha uma certa idade para arrumar emprego, e eu mandava currículo, fazia isso, fazia aquilo, ligava para um, ligava para outro, você tem que fazer o curso disso, tem que fazer o curso daquilo, você tem que fazer um monte de coisa. E eu falei, não dá, eu não tenho como fazer isso. Aí até meu filho, ele é um cara bem enfronhado nisso, né, na internet, falou, pai, você está fazendo as coisas erradas. Eu falei, meu filho, é o seguinte, é assim, eu não tenho forças, não tenho conhecimento para fazer o que você está me pedindo. E assim, está tudo na mão de Deus. Tem um texto em Crônicas que era um rei que tinha milhares de outros soldados inimigos que vinham guerrear com eles. Ele virou para Deus e falou: Senhor, nós somos poucos, eles são muitos. Nós não temos o que fazer, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Tem que confiar. E acabou. E foi assim que eu fui arrumando emprego. Arrumei um, depois arrumei outro, depois arrumei outro. E foi assim, graças a Deus, estou no emprego hoje e estou trabalhando. Mas por quê? Confiei em Deus. Mandei inúmeros currículos, eu gravei até um vídeo uma vez falando da minha situação, mostrando as minhas habilidades, falando da minha formação. O vídeo deu milhares de visualizações, mas milhares mesmo, eu nunca vi uma coisa daquela. Milhares. Daquelas milhares, algumas pessoas me ligaram, olha, eu vou te ajudar, mas nunca nenhuma falou assim, olha, vem aqui trabalhar comigo, vem aqui fazer uma entrevista. Não, pessoas até que eu não conhecia. Não, mas eu vi que mas você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Aí outro falava assim, olha, eu vou te ajudar, mas você tem que fazer isso, aquele outro. Todas essas coisas que me falavam, eu tinha que pagar, por não tinha dinheiro. Como é que eu ia pagar se eu não tinha dinheiro? Eu precisava de emprego. Não, a pessoa vai colocar seu currículo, vai ser isso, vai ser aquilo, e custava muita grana para ir, e eu não tinha. E aí, infelizmente, às vezes a gente, só quando está na última da matança que a gente recorre a Deus. Mas a gente deve recorrer a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Eu aprendi isso na marra, aprendi isso porque Deus queria que eu soubesse que é assim que tem que ser, né? Então ele me tirou essas coisas e me deu esse presente maravilhoso que é confiar nele, né? Então Deus aqui, ele não está falando que você nunca vai passar pelo vale da sombra da morte, mas é aí que é legal, ele vai estar do seu lado, ele vai estar com você, te assoprando no ouvido, faz isso, fecha aquela porta, abre aquela outra, ele vai estar do seu lado. E é isso que ele garante para nós aqui. Então,
né? Você vai passar por crises, mas você tenha certeza que ele vai estar do seu ladinho ali. É isso que esse Salmo 23 está falando aqui. Então, é confiança diária, aquela confiança que você tem todos os dias, desde a hora que você levanta até a hora que você vai deitar, né? Descanso em meio às crises. É a tal, eu já dei um estudo aqui da paz com Deus e a paz de Deus. Então, quanto mais você tiver comunhão com Jesus, mais você vai ter a paz de Deus. Você tem que descansar. Fala, pô, estou precisando de um emprego, não está difícil de achar, estou com uma idade, ou até gente nova. Hoje o mercado está muito difícil. Mas você tem que confiar em Deus, você tem que descansar nele, você tem que ter comunhão com ele. Ele é o melhor, como é que fala lá, coeficiente de indicação, né? QI, aquele que indica, né? Quando você arrumar um emprego hoje, é melhor você ter alguém conhecido que te indique, oh, contrata esse cara porque esse cara, essa pessoa, essa mulher, essa menina, esse rapaz é bom porque eu conheço, já trabalhei com ele. Pode contratar de olhos fechados. É uma indicação e muitas vezes você passa a todos aqueles que têm currículo até melhor que o seu. Então você está do lado da melhor pessoa, do melhor coeficiente de indicação. É Cristo Jesus, que ele vai estar cuidando de você. É o nosso pastor. E, por fim, aqui o Salmo 24, né? Ele é o Senhor da glória, é o Deus que vai voltar, né? Eu vou ler aqui o versículo 7 que diz assim, ó: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Ele vai ser o Rei da Glória que vai voltar para reinar. Mas como assim? Lembra lá, Cordeiro, Jesus Cristo viu o Cordeiro, a gente vai ler aqui depois o texto, mas quando João Batista ele estava batizando no Jordão, aí ele viu Jesus passando longe, ele falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A primeira vinda de Jesus, ele veio como o quê? Como cordeiro. Ele foi para o matadouro, quietinho. Você já viu matar um cordeirinho? É uma coisa, eu nunca vi pessoalmente, mas vi em vídeo. É uma coisa muito triste de se ver, porque você põe a faca no pescoço dele, corta o pescoço dele, ele não grita, ele fica com aqueles olhinhos, dá vontade de chorar. Por isso que Deus fez essa imagem, né, essa figura do cordeiro, de sacrificar uma ovelha. Então, você imagina o judeu lá no acampamento, ele tinha que levar um animal para sacrificar, para cobrir os pecados dele. Para cobrir, não para tirar. Então ele tinha que sacrificar um animal, o sangue, o holocausto, para cobrir os pecados diante de Deus. Por que ele não foram matar? Aí eu vi, você já viu matar porco? Porco faz um escarcéu danado, ele grita, ele berra, ele esperneia. O cordeirinho não, ele fica com aqueles olhinhos. Nossa, dá vontade de você chorar de ver aquilo. Sério mesmo, se você nunca viu, nem veja, porque é uma coisa que te deixa para baixo, mas é uma realidade. Cristo veio assim, ele foi para a cruz, ele não gritou, ele não esperneou, ele não se defendeu. Né? Os caras falam, pô, se você é Deus, desce da cruz aí. Os bandidos lá, os caras que foram crucificados com ele da cruz, né? Ao lado dele, um deles, né? O outro não. O outro até foi, vamos dizer assim, em defesa, falou, pô, o que você está falando? Nós estamos aqui com justiça porque nós cometemos crime. Agora, ele não, ele nunca fez nada. Ele nunca fez absolutamente nada, ele só fez o bem. Até ele falou, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus virou para ele e falou assim, hoje mesmo estarás comigo lá. Olha que incrível, então ele veio como um cordeiro. Agora, a segunda vinda de Jesus, olha como é que ele vai voltar aqui, eu vou ler para vocês. Está em Apocalipse 5:5. Olha como é que ele vai voltar. Ele é um rei. Aqui, ó. Apocalipse, é o último livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 5. Ele diz assim, então, um dos anciãos me disse, não choreis, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. O leão da tribo de Judá. Quando ele voltar, aqui no Salmo, por isso que no Salmo 24 estava escrito lá: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantais, ó entradas eternas, que aí vem o Rei da Glória. Esse é o Rei da Glória. Ele vai voltar como um leão. Ele vai voltar para ocupar o trono dele. Vai voltar. A gente já falou sobre o reino de Deus, né? Que já existe, está no nosso coração, está no coração de cada um que crê, mas não está instaurado ainda. Mas Cristo vai voltar para reinar. Ele vai ocupar o trono que é dele, por herança. O rei Davi foi um rei e cuja semente foi para Cristo Jesus, que quando ele voltar, ele vai ocupar esse trono aqui. Então é isso. O que a gente aprende então com esse salmo? Salmo 24. Cristo não permaneceu na cruz. Ele venceu a cruz. Ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou no terceiro dia. Por quê? Porque ele vai voltar para reinar. Ele é o rei soberano de todas as coisas. Ele é o rei, ele é o criador do universo, do céu, da terra, dos animais, de tudo que há no planeta, na terra, no universo. Ele é o rei. E ele vai voltar para reinar. Então, um dia, ele vai ser plenamente revelado em glória. E é por isso que você tem que reconhecê-lo em vida. Olha o que ele fala aqui, está em Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11, diz assim: por isso também Deus o exaltou exaltou com soberania, ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. Então é o seguinte, você está vendo aqui? Todos um dia, já falei que todos nós vamos para julgamento, até os cristãos. Mas você não falou que a gente vai ser salvo? Falei, nós vamos ser salvos, mas nós vamos ser julgados. Ou você vai ser, sabe os seus pecados? Pode vir para cá que você já está salvo. Seus pecados já foram pagos, seus pecados já foram eliminados. Você está liberto, você não vai passar por condenação. Por quê? Porque você creu no nome do meu filho. Você creu no meu filho que eu dei para morrer por você. Você creu no sangue derramado de Cristo. Então você vem para cá, benditos do Senhor. Agora você que não creu, você vai para a condenação eterna. Então todo joelho um dia, naquele dia a pessoa que não creu vai dobrar o joelho e vai reconhecer que Cristo é o Senhor. E vai se arrepender naquela hora, mas não vai ter mais jeito, porque você já morreu e agora não tem mais volta. Então você tem que fazer isso aqui em vida, senão já era. O que a gente pode concluir disso tudo então? Primeiro, Salmo 22, ele morreu por mim. Salmo 23, ele vive comigo, é o meu pastor. E Salmo 24, ele vai voltar por mim. Lembra lá que eu estava falando para vocês em João? Olha o que ele fala aqui em João, capítulo 1, versículo 29. O servo sofredor lá. No dia seguinte, João Batista viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Servo sofredor. E o pastor João 10, 28 a 30. Olha que legal esse texto que João fala aqui, ó: dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Acabou. Uma vez que você é salvo, uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, ninguém vai arrancar da mão dele. Isso aqui é o pastor que cuida. E aqui, o Salmo 24, que ele é o Senhor da glória. Olha o que ele fala aqui, ó, João 14,
tudo no livro de João aqui também, 14:28, ele diz assim, ó: ouvistes o que eu vos disse, irei, foi quando Jesus já tinha ressuscitado e ele foi assunto ao céu, e voltarei para vós, se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então ele ia ser crucificado, ia ser ressuscitado, ia ressuscitar, vai para o Pai, como ele está lá até agora, mas ele vai voltar. Então ele fala aqui, ó, é, irei e voltarei para vós. Aí é isso que esses 3 salmos, escritos há tanto tempo atrás, antes de Cristo, eles retratam Cristo dessa forma: sofredor, pastor e rei. E essa é a vida, né, um cristão, que ele vai ter a redenção, a comunhão e a vida com Cristo, com o Rei em glória. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. A gente está numa época aí da Páscoa, que não tem nada a ver com o cristão, a Páscoa é mais para o judeu, mas a gente lembra que Cristo venceu a cruz nessa época, que Cristo ressuscitou, porque foi exatamente na época da Páscoa que Cristo ressuscitou, né? Naquele domingo que comemora-se aí o domingo de Páscoa, foi nesse domingo que Cristo ressuscitou. Então eu peço para que aqueles que ainda não dobraram seu joelho para Jesus possam orar, pedir esclarecimento, pede sabedoria para Deus. Senhor, me mostra o caminho. Devo te seguir? Não devo? Coloca isso diante dele. Coloca, não custa nada você fazer isso. E vamos ver o que ele responde para você no seu coração, tá bom? E é no nome precioso e santo do Filho amado, Jesus Cristo, que morreu por nós, que eu peço para todos vocês. Amém, Senhor.